Ele é um preto, zarolho, macaco. Isso aqui ela tá falando do filho da minha assessora, Macaco tá? feio preto, que não tem valor na vida dele. Esse preto. Seu filho é um preto, zarolho, ele tem que morrer. Tá bom? Eu sempre fui uma jovem revoltada, uma criança revoltada, uma pessoa que nunca teve amor, uma pessoa que não teve família, que não teve nada, que não justifica as coisas que eu falei no passado, as coisas que eu fiz. Mas de uma forma ou de outra, isso afeta muito o seu futuro. Uma criança que nasce, cresce sem pai, cresce sem mãe, cresce sem amor, cresce sem tudo isso, entendeu? Porque a gente precisa de ter uma família. Mas eu vou ser sincera com vocês, eu sempre fui pobre. E no Brasil o povo tem preconceito com pobre. O povo tem preconceito com pessoas de cor. O povo tem preconceito com pessoas que não tem cabelo liso. Tem preconceito com as gordinhas. Tem preconceito com as magrinhas. Então, se a gente não tá naquele padrão da sociedade, as pessoas vão ter preconceito contra a gente pra sempre. Tipo assim, eu entendo que as pessoas não gostam de mim pelos meus erros do passado, que eu me arrependo, eu sinto vergonha, eu não faço mais isso. Eu ajudo muita gente. Tem muitos negros aqui que me amam, que me seguem, cara. Que eles sempre me pedem ajuda, eu nunca neguei ajuda pra eles, nunca humilhei eles pela cor, por nada. Sabe, eu era estúpida, eu ficava participando desses grupos aí, de pessoas do mal, sem confiança. Aí eu ficava bêbada, que não é a desculpa, tudo bem, e falava merda, porque eu era atacada nas redes sociais. Agora eu mudei, eu sou uma outra pessoa, tá? Eu era idiota com 20 anos de idade. Ninguém tem que me julgar, eu tenho 32 agora, gente. Meu aniversário é em janeiro, tenho 32 anos. Quando eu tinha 20, eu era uma idiota. Antes de ser famosa, eu era uma trouxa. Eu achava que as pessoas tinham que pagar pelas coisas que eu vivi no meu passado, pelas dores, por tudo. Só que as pessoas não têm que pagar por isso. As pessoas não tinham que sofrer esses ataques racistas, ataques que eu queimei a Bíblia, gente. E a criança branca também, vocês não estão nem aí. E outro menino que vocês achavam que eu falei que ele era gay, só que eu não falei. Eu só falei que era eu, assumi a culpa pra querer aparecer na mídia. Então vocês não estão nem aí pros evangélicos. Vocês não têm nem aí pro menino que vocês acharam que eu chamava de gay. E pra menina branca do olho azul, vocês não estão nem aí. Eu, agora, tenho pessoas que me amam. Pessoas que são minha família. Uma coisa que eu nunca tive. Por isso que me dói ver famílias por aí serem destruídas por coisas pequenas, quando poderiam ser fortes e dar a volta por cima. Eu sou a pessoa que eu cresci sem família, eu cresci sem mãe, eu cresci sem pai, eu tive que cair no mundo da prostituição, tá? Eu não usava drogas, mas eu tinha que sustentar minha irmã. Eu não podia ficar mais morando na rua. Eu não podia deixar minha irmã grávida morando na rua. A minha mãe abandonou a gente chegou em casa. Não tinha móvel, não tinha água. Minha irmã tinha 15 anos, eu tinha 18. Tinha água, não tinha água. Não tinha um colchão pra gente dormir, não tinha uma comida, não tinha nada. E quando eu era criança, eu era abusada sexualmente pelo meu padrasto. Bom, então vamos lá. Depois de tudo isso que a Day McCarthy falou aí no vídeo, eu não sei muito o que dizer. Depois de tudo isso que aconteceu entre ela e a doutora Deolane, foram expostos áudios da Day McCarthy por parte da doutora Deolane, foi exposto toda aquela conversa que a Day McCarthy falou sobre a doutora Deolane, e no final das contas, eu não consigo tirar uma resolução muito clara. Assim, em minha opinião, a Day McCarthy, ela, é uma pessoa que claramente a gente vê que não está bem. Não sei se está bem mentalmente, pessoalmente. Eu não sei o que está acontecendo, se ela tem depressão, alguma coisa assim. Mas a gente consegue ver que ela é uma pessoa que não é muito clara, não é muito lúcida nas coisas que fala e nas atitudes que faz. Então a doutora Deolane expôs ela, deu a entender que ela é meio louca, né? Assim, por aspas, dizemos louca. E depois de tudo isso que ela disse
sobre a infância sofrida que ela teve. Ela sofreu abusos, ela teve uma vida muito difícil. Talvez a gente possa entender, sim. É muito claro que a gente deve, né, entender os dois lados, tanto um lado quanto outro lado. E sobre o lado da Day McCarthy, me parece que ela, talvez, né, eu não tenho como confirmar se o que ela diz é verdade, mas talvez pareça assim que ela teve um passado muito sombrio, um passado muito difícil, algo muito obscuro na vida dela, e talvez ela tenha tentado ofuscar toda essa escuridão, toda essa tristeza, né? Falando dos outros, expondo os outros de alguma forma, ou tentando, né, obstruir os outros. Então, eu já não sei mais dessa história toda, dessa novela, o que é verdade, o que não é por enquanto. Eu ainda não tenho certeza, né? Mas eu gostaria de expor esse lado sobre a Day McCarthy, tá? Eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês, o que é que vocês acham. Será que a Day McCarthy é louca? Será que ela paga de louca? Será que a infância sofrida que ela teve contribuiu para que hoje em dia ela seja assim, ou talvez fosse? Então, o que é que vocês acham sobre isso, hein? Eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários. Vamos abrir uma enquete, vamos abrir uma conversa sobre o assunto. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Esse foi mais um vídeo para vocês e bora pra próxima!